Olá, eu sou a Tatiana Bilhar, professora dos cursos de comunicação da FAG, e a gente está começando aqui o Midiaverso, né? O segundo episódio desse videocast que é produzido pelos cursos de comunicação. Hoje o nosso tema é a metapublicidade. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou o professor Alex Carmo, que é publicitário e também nosso professor aqui nos cursos. Alex, tudo bem com você? Tudo bem. E aí, Alex? A gente está vivendo um tempo agora de inteligência artificial, metaverso, muitas mudanças que estão vindo, né, em função aí das evoluções, das inovações tecnológicas. Como que a gente vê a publicidade nesse cenário? O que muda para os publicitários dentro disso? Você pode conversar um pouco sobre isso com a gente? Beleza, claro. Eu acho que desde que o homem lá nas cavernas de Laclos, né, começou a desenhar lá nas paredes, né, a gente tem vivido o que alguns autores chamam de a evolução do sílex, né, ao silício, né? Então, partindo de uma pedra que a gente utilizava para pintar as cavernas e deixar a comunicação ali, até as tecnologias na base do silício, né, da informática, da tecnologia. Eu acredito que a publicidade ela sempre foi uma inovação tecnológica para os seus tempos. Surge, né, a escrita cuneiforme, lá há muito tempo, já começa a aparecer o quê? Né, cartazes, né? Inclusive, os primeiros relatos da publicidade são as tabuletas de Pompeia, né, onde tem lá a divulgação de gládias, né, de lutas, né, dos gladiadores e coisas assim que fervem, de algum modo estava ali fervendo, né, nos anseios, né, das sociedades. A publicidade ela sempre foi impactada. Desde os seus primórdios, ela sempre foi impactada por tecnologia. E agora a gente está diante aí de uma tecnologia, pode colocar a tela 2, né? A gente está diante de uma tecnologia que é uma máquina de aprendizado, né? A inteligência artificial, né? O algoritmo ela é essa machine learning, né? Ou seja, é esse espaço que está aprendendo e fazendo. Então, o medo que se tem, e eu já ouvi da boca de vários profissionais de muito tempo de mercado nossa, a profissão vai acabar. A publicidade vai acabar, né? Isso é um medo. Eu tenho escutado isso como jornalista também de muitos colegas, né? Essa ideia de que com a inteligência artificial já criando tantos dados para nos auxiliarem na produção das nossas matérias e agora começando com a ideia de conseguirem escrever os textos, de que talvez o nosso papel enquanto publicitário, enquanto jornalista, ele vai ser suprimido. Qual a sua opinião sobre isso, Alex? Na verdade, eu acho que não, né? E assim, a gente vive num mundo que a gente tem duas posturas muito binárias, sabe? Ou você é apocalíptico, meu Deus, vai acabar a profissão, vai acabar o mundo. Então, publicidade, jornalismo, comunicação não vai existir mais. Ou você pode ser integrado. Não, isso é legal, isso é muito bom, né? Vai ser um novo lugar. A realidade é que, assim, o medo faz com que muitas vezes a gente não processe o dado como a máquina. Porque a máquina, ela não coloca emoções no processamento ali na sua máquina de aprendizado. Ela simplesmente aprende com o dado. O algoritmo está sempre se reinventando, ele está aprendendo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer no momento. Então, assim, a calculadora não transformou o engenheiro, por exemplo, num engenheiro não melhor. Obsoleto, assim, né? ela precisou talvez o cálculo. Ela ajudou, mas quem sabe qual é o cálculo que quer ser feito é o engenheiro. Então, assim, na comunicação, quem sabe o que tem que ser feito, na redação publicitária. Vou falar daquilo que é a minha primeira área de atuação, né, na publicidade, foi a redação publicitária. E eu já vi de alguns colegas que a redação vai acabar. E na verdade não, porque embora o algoritmo ele tente, né, simular a cognição humana, a gente tem muita coisa que a gente domina. E a máquina, ela tem que ser o quê? Essa máquina de aprendizado, ela tem que ser dominada pela gente. É lógico que se aquilo que você faz é rotineiro, é sem graça, é trivial, é fácil de fazer, né? Então não tem nem por que você está ali fazendo. Então, hoje eu tenho agências, né? Eu vejo agências digitais que elas estão aí com milhares de clientes, né? E eles estão usando a inteligência artificial, mas quem está utilizando são os publicitários. Vai diminuir talvez postos de trabalho na publicidade, ao mesmo tempo que vai diminuir aqueles postos de trabalho assim operacionais, meramente operacionais, tarefeiros, né, micreiro, o cara que só senta na frente do computador e só executa,
o cara que aperta o parafuso, vai criar também diversas outras formas. Porque é o seguinte, o algoritmo, ele faz uma análise do Big Data, né, de toda a informação. Mas quem processa essa informação? Quem toma a decisão? É o publicitário, é esse ente humano. Então, da mesma forma que alguns postos devem cair, eu acredito que deve se multiplicar o número de novos postos que aparecem para o trabalho mediante o uso da tecnologia da inteligência artificial. Então, a ideia seria de que o publicitário ele continua sendo essencial para programar, talvez, inclusive, essas inteligências artificiais para que elas busquem, para que elas realizem o que é necessário, mas também para entregar um trabalho pensado para o cliente, algo mais crítico, algo nesse sentido. Como seria isso, Alex? Qual é a busca? Eu acho que desde das primeiras atividades da publicidade industrial. Vamos pensar, a publicidade a partir da Revolução Industrial. Desde que começa a existir demanda por produtos e serviços, né, você tem uma gama de produtores do mesmo serviço, você tem lá a publicidade, que inclusive o Kotler chama de publicidade 1.0, que é aquela que você diz que existem produtos. No momento, isso saturou, então você precisou do que ele chama de publicidade 2.0. Então eu não falo mais do produto, agora eu falo para o consumidor. Não basta simplesmente dizer que eu tenho tecido para vender. Eu tenho que mostrar para o consumidor que é bom ele ter tecido. Daí parte para um terceiro, né, momento do marketing, da comunicação, que é o 3.0. Ou seja, agora eu quero falar da espiritualidade humana, como que isso agrega nos valores dessa pessoa. É aquela questão de você tratar com empresas que são, né, importantes para a realidade da nossa vida. Aí vem marketing 4.0, marketing 5.0, ou seja, sempre trazendo uma nova possibilidade de interação da atividade publicitária com as pessoas. Não só com o consumidor, mas com as pessoas de modo geral. E eu acredito que não vai parar em 5.0, vai para 6.0, 7.0, se bobear, vai saber até que lugar que a gente vai, né, nessa progressão. A realidade é que a máquina ela vai mudar o fazer publicitário, isso é fato. Mas o ente primordial ainda vai ser o publicitário humano. Eu não acredito que a gente vai ter, por exemplo, um robô, uma inteligência artificial na internet, que eu vou entrar lá e vou contratar o serviço dele para fazer um anúncio publicitário. Embora, se eu quero só um texto, eu já vi, né? Eu tenho colegas que eles não contratam sociais media, e aí eles vão lá num desses robozinhos na internet e falam, me dá um texto com 20 palavras falando sobre X. Uhum. O texto vem sobre X, mas isso é comunicação no sentido de fala, de linguagem. Né? A publicidade ela é estratégica, ela vai muito além de simplesmente fazer uma publicação. O jornalismo ele vai muito além de fazer uma coisa. Então, assim, eu acredito que a profissão do comunicólogo, a profissão dos comunicadores, ela não deve se abalar por conta da chegada da inteligência artificial. Já pensou se o publicitário que começou a usar a máquina de escrever tivesse falado, não, eu não quero isso para mim, ou que começou a usar o computador? Né? Então, assim, são tecnologias. O advento da tecnologia faz com que a gente tenha medo dela, tenha essa visão apocalíptica. Sempre há o medo do novo, exato, né? Ou que a gente se apaixone por ela. Eu acho que não é nenhum caso nem outro. É realmente ver até que ponto ela realmente pode ser diferencial na nossa profissão. Vai mudar? Vai. Mas isso não quer dizer que vai extinguir ou vai acabar, né? Então... eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, que a comunicação ela vem respondendo demandas sociais. Sim. E ela vem se transformando à medida em que a sociedade se transforma, até porque ela é um serviço, né, dentro dessa sociedade. Então, à medida em que a sociedade foi se transformando em diferentes momentos, a comunicação se transformou. Exato. Né? E aí eu vejo isso acontecendo no jornalismo. Você falou da questão de pedir um texto e a inteligência artificial te dá esse texto, mas ele não é um texto estratégico, ele não é um texto com esse quê de emoção, de conexão com o cliente que a publicidade te traz. Eu vi isso no jornalismo também. A gente teve a Luanda Leaks, né, que foram aquele vazamento de informações, de documentos na África, né? E aí, os jornalistas, eles produziram, os jornalistas investigativos daquele
congregado de veículos que estavam trabalhando, eles produziram uma reportagem utilizando a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial foi muito útil porque ela conseguiu analisar aquele monte de documentos de uma maneira mais rápida, conseguiu isso, né? Então, assim, otimizada, forneceu padrões, dados importantes, e aí eles fizeram um teste de solicitar que ela produzisse a matéria para eles, né? O texto. E aí eles falaram, ela produziu um texto a partir do que tinha sido triado, no entanto, era um texto falando sobre informações que vieram de documentos. Sim. E aí eles tiveram depois, então, que sentar e realmente pegar todos os dados triados e produzir um texto com mais emoção, com mais empatia, com esse componente humano que tinha sido tirado do texto, para mostrar para as pessoas de que maneira aquilo impactava as suas vidas. O recurso interacional, ele é humano, ele é da cognição humana. Você pode colocar a tela 2? Então, basicamente, sim, vamos pensar esse ambiente, então, da inteligência artificial e vamos ver o que... Porque, assim, a gente fala muito, vai acabar com a profissão, tá acabando com aquilo, mas aí, a partir da sua fala, eu vou mostrar onde que estão os verdadeiros problemas, né, da comunicação a partir, né, principalmente no caso da publicidade, a partir da uso do algoritmo, né, da inteligência artificial. Ótimo. Existe uma complexidade do problema. Por exemplo, em alguns leilões, por exemplo, da atividade publicitária, você precisa fazer a mediação antes mesmo do dado existir. Porque a máquina, a inteligência artificial, ela só processa depois que o dado existe. Então, por exemplo, se eu vou participar de um pregão, não tem como a minha inteligência artificial me auxiliar, por exemplo, num pregão de licitação de publicidade. Isso é só um dos exemplos. Mas se o dado já não existe, né, a inteligência ela não consegue processar sobre. Então, isso já é uma das pequenas ou uma das demandas que realmente, né, é complexa. Algumas coisas estão em sigilo. Então, se a questão está em sigilo, ela não consegue também processar sobre. E muitas vezes, quando a gente atende grandes clientes, boa parte das informações que vem no briefing, elas estão também silenciadas. Então, assim, a complexidade das coisas, ela não pode ser tratada por esse agente de cálculo, né, do algoritmo. Então, isso já é a primeira falha, vamos assim dizer, desse processo. Segundo momento, existe um aprendizado do algoritmo, e esse aprendizado só existe se tiver o quê? O dado. Então, ela não consegue ter um aprendizado proativo, né, além do dado. Né? Ele não consegue processar além do dado. Isso o ser humano consegue. Então a gente tem esse diferencial. A questão também da privacidade, por exemplo. A gente recentemente no Brasil acabou aprovando a lei, né, a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados. No mundo todo está sendo discutido essas leis e a inteligência artificial ela não pode superar essas leis, ela não pode passar por cima dessas leis. Então, se eu deixo lá na minha máquina, no meu computador ou no meu celular que está proibido determinado uso, né, de cookies, dessas informações, a máquina não pode processar sobre. Né? Então, assim, eu vi recentemente, tem uma área profissional da publicidade muito recente que chama-se netnografia. Inclusive, uma das principais profissionais nessa área foi a egressa nossa, que é a Francine Franco. Né? Já trabalhou em grandes multinacionais no Brasil, inclusive foi funcionária da Natura, né, ou da Boticário. Ela está numa grande empresa multinacional agora e ela faz netnografia. Ela trabalha com essa questão de entender os modos de consumo a partir de uma experiência de pesquisa, entende? E, inclusive, a Francine Franco foi professora nossa aqui também no colegiado e está despontando nesse mundo. E algumas pessoas que estavam olhando para esse lugar, enveredando para isso, daí ficaram com medo. Nossa, porque o algoritmo ele pode fazer a netnografia muito melhor do que a gente não pode. Netnografia vem da ideia de etnografia, Exatamente. Que é a observação, que é participar da realidade, de uma determinada realidade para poder refletir sobre ela. E aí a professora Francine, ex-professora nossa aqui, egressa nossa também, faz isso a partir da internet. Como funciona isso, Alex? A netnografia, né, ela é uma das áreas profissionais, talvez assim, com 3, 4 anos de uso. Basicamente, a partir do uso da inteligência gerada por pesquisas como a etnografia, a publicidade vem se aplicando disso da seguinte forma.
ela começa a participar de fóruns, de grupos de discussão, né, de e-mail marketing, de listas profissionais, e ela interage como consumidora com outros consumidores e outras pessoas sobre temas diversos. Então, a marca vai, por exemplo, lançar um determinado tipo de produto, vamos pensar para um determinado tipo de pele, ou um carro para um determinado tipo de segmento das pessoas, né, de consumidores. Então, ela vai compreender como que essas pessoas, elas compreendem o consumo desse produto, entende? Por exemplo, ela fez uma vez um trabalho para uma marca de carros sobre um modelo do carro, e ela percebeu como que as pessoas que tinham aquele carro eram apaixonadas pelo carro. Então, ela traz essa informação, esse dado, que não é só uma computação de dados, não é só a máquina de aprendizado, ela traz essas informações com feeling para poder mostrar para a empresa como criar uma comunicação, primeiro, para fidelizar esse indivíduo que já ama o carro, que gostava do carro, e também para falar para o outro como que as pessoas que têm esse carro gostam. Então, assim, ela é uma máquina de experiência. E essa experiência humana a máquina não faz, entende? Então, assim, áreas como a etnografia, que tem muita gente, não vai acabar. Não, o Big Data, né, o algoritmo, ele pode auxiliar a gente nessa triagem, mas a análise, a percepção, isso é algo que ainda é muito humano e demanda de muito estudo e muito preparo. Imagina, a Francine está há 10 anos estudando e pensando isso. Né? Então, assim, isso não se deixa. E é nesse sentido que eu falo, a questão da privacidade, né, a máquina não vai conseguir chegar em todos os lugares. E essa percepção profissional, a gente vai chegando nesses lugares. Então, isso é um problema muito sério. E eu, basicamente, deixo tudo que eu posso travado, eu não aceito os cookies, eu não aceito essas informações. Quando a gente precisa saber de alguma coisa, a gente vai atrás da pessoa, então a gente vai pesquisar, né, pedindo consentimento. Né? Então, a máquina tem essas limitações. Inclusive, alguns sistemas operacionais vêm, inclusive, dificultando a própria ideia da máquina, entende? Por exemplo, a gente tem marketing, tráfego pago, por exemplo, na área da publicidade, uma meta que é um algoritmo que calcula quem viu um anúncio na rede social e foi até o estabelecimento, né, que a gente chama de tráfego para o comércio, tráfego para a venda. Alguns smartphones, eles bloqueiam essa questão de localização. Então, a máquina não diz para o algoritmo se ela realmente foi lá ou não. Então, esse algoritmo ele fica perdido, entende? E eu acho que essas ferramentas de privacidade elas só vão aumentar com essa possibilidade da internet, né, de estar trabalhando com inteligência artificial. Nesse sentido, como é que eu vou dizer que uma atividade publicitária vai acabar? Agora, é importante ter muito dado? É importante. Porque quando a gente tem muito dado, a minha publicidade ela é o quê? Mais precisa. Ela é mais efetiva. Desde os primórdios da publicidade, o que a gente tenta é falar com a pessoa certa, na hora certa, do modo certo. Só que a publicidade ela era pulverizante. Vamos pensar, a publicidade da última metade do século, né, 20, por exemplo, ela foi reinar. A publicidade reinou aonde? Na televisão. Foi a grande mídia, né, de quase um meio século, vamos assim dizer. E esse reinado era pulverizante no sentido. O Bombril colocava o anúncio para milhares de pessoas. Ele atingia as pessoas que eram públicas, mas também atingia um monte de gente que não era pública. Então, pulverizar. Gastava-se muito para se centrar. As mídias digitais, principalmente com o advento do digital na internet, Google, redes sociais, né? Ele vai criando o quê? Espaços da gente encontrar a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. E sem ser também invasivo. Você consegue muita fazer invasão. Algo mais personalizado. Personalizado. Assim. E isso aumenta a eficiência. Então, a análise do dado ou essa quantificação do dado, ela vai permitir que a publicidade seja mais efetiva no sentido de ser o quê? Personalizada. Então, eu posso, daqui a pouco, criar um produto, um serviço ou uma demanda e falar com a pessoa certa, no momento certo. Eu posso, inclusive, criar anúncios de uma mesma campanha, anúncios diferenciados. Anúncios que, de algum modo ou outro, podem vencer, por exemplo, a tua atenção seletiva. Isso é eficiência, não é manipulação. E, assim, eu posso ter uma máquina que ajuda, dentro de uma campanha que eu crio, ampliar as possibilidades de comunicação daquela campanha. Mas isso não tira o mérito de eu, como
ente publicitário, ter a capacidade de pensar aquilo que precisa. Porque a máquina me deu um dado, falou, quem gosta disso não é mais uma persona, ou seja, aquela imagem fictícia que a gente criou, né, do consumidor, mas eu vou poder ver essa persona real. Então, a ideia, pelo que eu estou entendendo que você tem, é de que a gente pode colocar, sim, a inteligência artificial, toda essa ideia, a serviço dos comunicadores, para fazer uma comunicação mais assertiva, mais focada para os seus públicos. Sim. Mas não necessariamente que no momento que a gente vive, a gente vai conseguir substituir, então, os publicitários pela máquina. Num futuro bem... Eu não digo só um futuro próximo, não. Num futuro bem... Distante, talvez a gente tenha essa possibilidade, mas hoje a gente não tem infraestrutura, né, de dados para poder substituir um profissional da comunicação, que esse talvez é o grande problema da inteligência artificial. Você precisa de grandes mainframes, você precisa de grandes megacomputadores para poder ter uma inteligência artificial que tenha a capacidade de aprender. E isso também é carério. Então, por exemplo, um desses robozinhos que está sendo inventado aí pelas grandes, né, pelas gigantes da comunicação na internet, eles estão gastando 10 bilhões para desenvolver algo desse. Expressivo, né, o valor. Exato. Então, assim, vamos pensar que eu quero criar uma agência e eu quero colocar só robô trabalhando para mim dentro da minha agência. Quanto investimento eu vou fazer? Talvez ele nunca se pague. Entende? Então, a gente tem que ver isso também. Não estou dizendo que isso não vai ser acessível. Vai. Mas a longo prazo. Muito a longo prazo, mas aí também vai ter transformando outras coisas. E eu acredito também que vão ser criadas políticas, por exemplo, hoje é uma discussão no mundo sobre essa questão da fake news. Então, está todo mundo pensando qual que é o espaço de controle da mentira. Eu não duvido que a gente vai também criar espaços reguladores, porque é o seguinte, nós não podemos criar uma máquina que substitua o humano, até porque quem está criando isso são humanos. Então, tem todas essas implicações também éticas, extremamente filosóficas, que a gente vai ter que enfrentar aí no futuro da profissão. Mas Sim. Hoje, com infraestrutura, a gente não tem, porque a gente não tem espaço de máquina e é muito caro para você poder substituir o publicitário. É nesse sentido que eu vejo que a publicidade ganha uma ferramenta fantástica que é a inteligência artificial. Perfeito. Esse componente ético, ele é bem importante de ser pensado, né? Tem se refletido muito, especialmente agora que nós tivemos aí alguns testes feitos, né, com alguns desses chats de inteligência artificial por jornalistas, inclusive do New York Times, né, ou da Associated Press, e eles obtiveram umas respostas assim um pouco duvidosas da máquina, um pouco mais agressivas, mais violentas. Então isso mostra que ainda há um longo caminho para ser trilhado para a gente desenvolver inteligências artificiais com um pouco mais de sensibilidade, né, a essa interação com os humanos, né? Pode trocar de tela? Na verdade, sim, quando a gente pensa então nessa publicidade personalizada e eficiente, qual que é o grande problema que a gente tem na publicidade? Assertividade na tomada de decisão. Eu acredito que a inteligência artificial, ela auxilia em tomada de decisão mais assertiva. E talvez mais rápidas. Porque o grande problema, acho que em qualquer área da comunicação, é a tomada de decisão. Será que vai dar certo? Então, quando você tem um conjunto de dados mais complexos e esse conjunto de dados complexos está decupado, ele permite que você tenha ações mais assertivas. Então, essa tomada de decisão realmente ela fica amplificada com a questão da inteligência artificial. Mas assim, isso vai criar novas experiências? Essa é a minha interrogação que eu deixo. Vai criar novas experiências ou experiências melhores? Eu realmente não sei dizer, mas que essa questão ética vai ter que ser levada muito a sério, né? Não só por profissionais, mas pela sociedade como um todo, vai ter. Porque a inteligência artificial ela tem que ser uma extensão da humanidade, do corpo humano. E aí eu trago o McLuhan, né? Que previu toda a aldeia global, né? Ele nunca viu nada disso, ele faleceu ainda antes, né? No início da década de 80, mas ele previu tudo isso, tanto é que ele é visto como o profeta da internet, mas a realidade é que o McLuhan, no texto, acho que o trabalho mais significativo da vida dele, que é o Understand Media, compreendendo a mídia como extensões, né, do homem, é bem isso. A inteligência artificial, ela tem que ser essa extensão da nossa capacidade cognitiva. Ela não pode ser o substituto.
né, da nossa inteligência. E é isso que os filmes, as grandes narrativas têm colocado, né, essa luta entre, né, a cognição humana e, né, e o intelecto da máquina. Eu acho que não é isso. Eu acho que ela tem que vir, sim, como uma extensão, né, da nossa cognição, mas não como um substituto. Alex, para a gente encerrar, diante desse cenário, o que está mudando na formação inicial dos nossos publicitários, então? Como a gente adapta o nosso curso de publicidade para pensar numa realidade tão diferente para os nossos acadêmicos? Pode não parecer, mas assim, eu venho de uma época que a gente criava texto escrevendo ou na máquina de escrever ou no caderno, né, fazendo RAF, né, para depois ir para as máquinas, né, para o computador. De repente, o Google ele se torna uma grande ferramenta, né, para que a gente faça pesquisa. Se eu estou lá escrevendo, eu tinha lá o meu dicionário gigante, eu preciso de um sinônimo para essa palavra porque eu estou repetindo ela demais. Eu digito lá, sinônimo para palavra tal. O Google me dá. Então, ele não criou para mim, ele fez. Ele é uma ferramenta que auxilia meu processo e ele fica mais rápido. Entende? Eu estou dando um exemplo muito simples de pensar o uso de um sinônimo. Daqui a pouco eu começo a fazer pesquisas, eu não consigo, por exemplo, ir lá para Londrina para ver lá uma determinada festa que eles têm lá. Eu posso digitar no Google, eu vou ler, ter informações, ter acesso rápido às informações. E isso ajuda no meu processamento de dados. E isso faz com que a minha atividade seja mais assertiva. Então, ao longo do tempo que eu venho ensinando, por exemplo, redação publicitária, que é talvez a disciplina que eu mais amo assim, lecionar, eu digo que eu nem gosto nem chamo isso de trabalho, eu chamo aquilo de paixão. Quando a gente está em sala de aula, eu sempre vou usando essas tecnologias. Eu lembro que logo que começou o smartphone nas salas de aula, todo mundo com aquele pavor, terror da tecnologia em sala de aula, o aluno só fica em rede social, não quer assistir aula, eu comecei a utilizar o celular perguntando e trazendo questões para eles. Uma vez eu mostrei um anúncio antigo da Gradiente que tinha um cachorro que estava ouvindo música num gramofone e de repente ele vai e caminha em direção de um som mais limpo, que era um gradiente estéreo. Isso vem de uma pintura, de um artista que um dia pintou o cachorrinho dele ouvindo música no gramofone. Aí eu pedi para que os alunos pesquisassem na internet qual era o nome desse pintor. Então a gente começa a mostrar que a internet ela é uma ferramenta de repertório. E todo publicitário precisa ter repertório. E hoje eu vejo a inteligência artificial também como esse espaço de repertório. Ela não está ali para escrever o texto por mim, mas ela está ali para talvez amplificar a minha possibilidade como uma extensão da minha cognição. Eu vou dar os comandos, mas se eu não souber dar os comandos, não existe texto realizado. Perfeito. Pessoal, então essa foi a nossa discussão hoje aqui no segundo episódio do Mídiaverso, que é a união da ideia de metaverso, que nós estamos vivendo aí agora, a era do metaverso, né? Com a ideia de comunicação, de mídias, e por isso é um videocast produzido pelos cursos de comunicação da FAG. No episódio de hoje a gente contou com a presença do professor Alex Carmo. Alex, muito obrigado pela presença hoje. Obrigado aí pelo convite. E aí, não percam, pessoal, o nosso terceiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e a publicidade.